os cônjuges vão embora, deixam esposa, esposo, filhos, filhas para trás, deixa toda uma estrutura para trás e vão embora se achando os espertos, os inteligentes, as pessoas sábias que realmente tomaram decisões assertivas em suas vidas e que agora vão ser felizes, vão, ter a vida dos sonhos, aquilo que eles sempre sonharam ter. Eles acham que eles são as pessoas top de linhas, que conseguiram ver lá na frente, enxergar e tomar as rédeas de seus próprios destinos. É impressionante como a cegueira dessas pessoas lhes perverte o coração. A cegueira e a ideia de uma inteligência humana, de uma capacidade humana sobre tudo, faz com que o homem e a mulher que tomem decisões como essas, decisões essas de irem embora, de abandonarem ali o lar, a família, o esposo, a esposa, os filhos, e de viver uma nova vida, seja lá na bagaceira, seja com outras pessoas, que também é bagaceira, né? Seja fazendo o que for, mas abandonando aquele compromisso, deixando de honrar o seu voto matrimonial, essas pessoas, elas fazem exatamente o que diz Provérbios capítulo 19, verso 3, que o homem inteligente, que tem lá uma estultícia muito grande, perverso por assim dizer, né? Ele perverte o seu caminho, ele traz uma perversão para o seu caminho, e além de trazer uma perversão para o seu caminho, ele está contra Deus, ele vai na contramão daquilo que Deus quer para a vida dele. Ou seja, ele se rebela contra o próprio Deus. As decisões que ele está tomando, ele acha que ele está tomando uma decisão de ir embora. Então, a única pessoa que vai ficar ferida nessa história e que fazer o quê, né? Se ficar, não tem o que fazer, é a mulher que ele deixou, é o homem que ela deixou. Eles pensam assim, fazer o quê, né? Aí vem os filhos sofrendo e dizem, não, mas eles vão crescer, eles vão entender e eles vão se recuperar. Mas ainda não conseguem ver o rastro de destruição que eles estão deixando. Eles não conseguem perceber por causa da cegueira. A cegueira espiritual, aquilo que a Bíblia chama de falta de conhecimento, falta da verdade, né? Falta da verdade. Faz com que eles entendam tudo errado, tudo de maneira equivocada, e achem apenas que as pessoas se recuperam e está tudo bem, segue-se a vida e tchau. E não é assim. Trazem um rastro de destruição gigantesco, um após o outro. Mas não é somente isso. Não é somente, ainda que a esposa ou o esposo deixado, com o passar do tempo, aquela dor no peito, ela alivie, com o passar do tempo, o filho comece a entender e deixar para lá, não é nem superar, mas é deixar para lá, meu pai não está nem aí, minha mãe não está nem aí, então eu vou tocar minha vida aqui da melhor forma possível. Não se supera, apenas deixa para lá. Mas apesar disso, o tempo vai passar e essa dor ela vai ficar mais apagadinha, escurecidinha ali num cantinho. Ainda vai existir, não vai deixar de existir, mas vai ser mais fácil de suportar os dias por conta disso. E ainda que isso ocorra com o passar do tempo, a dor já foi provocada, machucados, feridas já foram feitas, mas ele não se importa. Até porque ele não consegue ter uma dimensão da realidade. Ele até percebe que esposa, esposo, filhos ficaram ali machucados pelo caminho, mas ele não consegue ter a dimensão, o tamanho dessa dor, desse ferimento causado. E ainda que ele pudesse ter essa dimensão, ele não consegue ver que, na verdade, acima da esposa, do esposo, dos filhos, da família, da comunidade toda, ele está ferindo a Deus, ele está irando a Deus, e ele está se afastando cada vez mais de Deus. Muito se dá pela pregação estúpida
de que você pode fazer o que você bem entender e que está tudo bem para Deus. Uma pregação de que Deus é amor e que o amor é isso. O amor não se importa com os seus erros. O amor só faz passar a mão na sua cabeça. Muito se dá por isso. Se dá por essa pregação dentro das igrejas e fora delas também. Porque muito se fala, apesar de muitas pessoas não quererem a Bíblia, eles dizem, a Bíblia diz que Deus é amor. E, portanto, é só amar, então todas as formas, todas as maneiras de amor são válidas. E começa um monte de baboseira por não entenderem que Deus é amor, mas é justiça. E que o amor divino não é semelhante ao amor paterno, materno, que muitas vezes faz com que o filho escape de algo que ele realmente cometeu e que deveria cumprir por aquilo. Deus não é assim. Deus não é assim. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Só que os cônjuges, eles se acham tão espertos, eles se acham tão inteligentes, e eles acabam por ferir pessoas e ferir principalmente a Deus. E eles não conseguem ver a escravidão em que eles se encontram. Pessoas assim não conseguem ver essa escravidão. Eles se acham livres, eles se acham donos da verdade, donos de tudo aquilo que eles querem para suas vidas, e vão vivendo como se não houvesse amanhã. Mas há um amanhã. Há um amanhã. E tudo isso que está sendo plantado hoje será colhido por eles muito em breve. Muito em breve. Só que é assim, queridos, não é exclusividade deles. Muitos, por não enxergarem a realidade, não conhecerem a verdade, eles continuam presos, prisioneiros. Mas prisioneiros do que exatamente? Continuam prisioneiros do pecado, continuam prisioneiros da sua natureza pecaminosa, da concupiscência da carne, continuam presos de Satanás, achando que são livres, achando que a decisão que eles tomaram são decisões deles mesmos, que eles têm controle sobre isso e que se eles não quiserem, eles não voltam. São pessoas completamente, absurdamente, terrivelmente cegas para a verdade. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 32, ele vai nos dizer que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a mentira além de te aprisionar, ela mente que você é livre, que você não está preso coisa nenhuma e de que você faz as coisas por sua livre e espontânea vontade. Eu vou repetir, a mentira tem o papel de enganar, de ludibriar e de dizer que as pessoas que vivem na mentira não estão presas, que na verdade são decisões delas mesmas e que elas são livres para mudarem de decisão a hora que querem, a hora que quiserem, mas além disso a mentira diz, não, mas isso que você está vivendo não é ruim, é bom, olha, todo mundo vive assim, todo mundo vive assim. Queridos, entenda, a mentira, a inverdade, faz isso com o seu marido, faz isso com a sua esposa. Eu sei que muitas vezes bate uma ira na gente e a gente vai dizer, não, ele está lá porque ele quer. Se ele não quisesse, ele saía. Não é assim. Não funciona assim. Porque a mentira, ela encobre a realidade. A mentira não deixa você ver com clareza. A mentira não deixa você ver ali com perfeição. Por isso, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro, não conhecem a verdade. E segundo, não têm a menor ideia de que estão presos, que são prisioneiros. Olha o que vai dizer o verso 33 aqui. João 8:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí, lá as pessoas vão retrucar, Jesus vai dizer, mas você está louco das ideias, Jesus. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que você vem dizer que nós seremos livres? Livres do quê? Se nós nunca servimos a ninguém? Não tem essa não, Jesus. Jesus responde o seguinte para ele. Olha, perceba. Jesus diz, conheçam a verdade, vocês vão ser livres. Eles dizem, não, nós nunca servimos a ninguém. Nós somos donos dos nossos narizes.
Nós somos donos dos nossos narizes. Nós nunca servimos a ninguém. Como que você vem dizer que nós vamos ser livres? Livre do quê? De quem? Eles não conseguiam enxergar o que estava diante deles. E Jesus vai dizer aqui, olha, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é servo, prisioneiro do próprio pecado. É exatamente essa a situação do teu marido, da tua esposa, frente ao que eles estão vivendo, frente ao pecado. Eles não conhecem a verdade. Você vai dizer, pastor, mas meu marido estava na igreja. Não. Não é estar na igreja. Estar na igreja não vale absolutamente nada se o seu coração não estiver voltado para Deus. Há inúmeras pessoas dentro da igreja que não têm o menor compromisso com Deus. Estão lá para bater cartão, para marcar presença, para, de repente, agradar o marido, o pai, o filho, seja lá quem for. Muitas pessoas estão lá simplesmente por ir. Talvez até por um hobby, um lazer, alguma coisa nesse sentido, socializar, talvez. Mas, de fato, não estão vivendo a vida que Deus quer que eles vivam. Continuam na prática deliberada de pecados. E o pecado faz com que a pessoa seja prisioneira. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O seu marido precisa conhecer a verdade, a sua esposa precisa conhecer a verdade, para que eles possam ser livres daquilo que eles nem acham que é uma prisão. Primeiro, eles precisam conhecer a verdade bíblica sobre o casamento, a verdade bíblica sobre a vontade de Deus para a união de duas pessoas, a verdade bíblica sobre a questão do pecado, o erro que é estar no pecado, que é permanecer no pecado. Eles precisarão conhecer a verdade bíblica de que eles estão presos, porque eles pensam que não. Eles imaginam que não. Eles imaginam que eles são absolutamente livres. E muitos de nós, quando deixamos a ira, a raiva, o rancor, a mágoa, quando nós deixamos essa sensação de injustiça falar por nós, nós dizemos besteiras como: meu marido está lá porque quer, minha esposa está lá porque quer, se eles quisessem sair, eles saíam. E a gente dizer isso é uma falta total de desconhecimento bíblico. É uma falta total da verdade, que muitas vezes nós também precisamos ser libertos. Muitas vezes é só a raiva e o rancor falando. A sensação de injustiça, o desespero por estar vivendo uma situação que não gostaríamos, falando por nós. Mas a realidade é que são prisioneiros, sim, e não têm a menor ideia de que são prisioneiros. Esse é o grande problema. O pecado em que eles se meteram mostra para eles que eles são livres, que a decisão foi deles, absolutamente deles. Ninguém, absolutamente ninguém interferiu de forma alguma. De forma alguma. Que a decisão é deles e que eles estão bem. A mentira faz isso. A mentira ilude, engana e faz com que as pessoas acreditem numa realidade paralela. Não é a verdade, não é a realidade. É uma verdade alternativa. Aquilo que o mundo, que a concupiscência, que os prazeres, que toda essa podridão aí pecaminosa, com a ajuda, claro, enorme de Satanás, faz com que eles acreditem. É uma realidade alternativa. Criaram uma verdade alternativa, né? Relativizaram a verdade, para que eles achem que sim, estão vivendo aquilo que eles gostariam de viver. Mentira. Mentira. Eles não conseguem enxergar um palmo diante dos seus narizes. Esta é a realidade dos cônjuges lá fora. Não há felicidade, não há alegria, não há contentamento. São apenas situações momentâneas que passam num piscar de olhos. Passam. Sorriem agora, daqui 2 minutos. 2 minutos. Já estão com a cara fechada, amarrada, novamente. Não há paz, não há sossego. Não dormem bem, não comem bem, não vivem bem, se enganam, se iludem. Você pode perceber como seu marido mudou, como a sua esposa mudou. Hábitos pequenos. O marido não fumava, passou a fumar. A esposa não bebia, passou a beber.
Coisinhas pequenininhas, mas que revelam uma intensidade de uma dor na alma que eles nem sequer veem. E eles procuram disfarçar, eles procuram em outros lugares aquilo que só podem encontrar em Deus. Ore, interceda. Seu marido precisa da sua ajuda. Sua esposa precisa da sua ajuda. Muito mais do que dizer, eles não saem porque querem. Entenda que só conhecendo a verdade é possível ser liberto. Só conhecendo a verdade. Se fosse diferente, Jesus teria dito: vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo porque vocês querem. Se vocês não quisessem, era só mudar. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade, para que seu marido, sua esposa, seja liberto. Todos nós, só conhecendo a verdade. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.